Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias. E o tema de hoje é um tema que tem a ver com a vida de muitas mulheres, de muitas famílias. De acordo com o IBGE, estima-se que aqui no Brasil, em 2025, existam 11 milhões de mães solos, né? Mães que estão à frente dos seus lares, chefiando famílias e cuidando sozinha dos filhos, às vezes dos pais, de toda a família, enfim. Mas quais são os impactos na vida dessas mulheres que têm que dar conta de tudo e até esquecem de si, né, para cuidar do outro? Sobre esse tema, eu converso com a psicóloga Juliana Noronha. Seja muito bem-vinda, Juliana, ao Café com Notícias. Obrigada. Então, a gente compreende que na rotina do dia a dia é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para resolver, são tantos problemas, que a mulher, quando mãe solo, quase não encontra tempo para cuidar até da própria saúde, que dirá da saúde mental. Qual que é o retrato disso? Qual que é a consequência disso, Juliana? Olha só, quando a gente tem uma mulher, né, como a única cuidadora, né, em tempo integral de uma criança, principalmente ali nos primeiros anos iniciais desse indivíduo, que a gente sabe que exige uma atenção redobrada, uma atenção, na verdade, integral, a gente tem um impacto significativo na vida dessa mulher. Tanto do ponto de vista emocional, né, o impacto que essa sobrecarga ele traz na vida dessa mulher que precisa se afastar do mercado de trabalho, precisa realmente se colocar em um segundo plano, né, para conseguir cuidar ali dessa criança. A gente também tem um impacto muito grande físico, né, porque é uma sobrecarga física, demanda muito dessa mãe, né. A gente sabe que o sono é uma das coisas que mais são prejudicados. Então, quando a gente tem algo nesse sentido, que, como você falou, é muito comum, a gente tem uma sobrecarga nessa mãe. Ainda mais porque a mãe, vem um combo junto com essa maternidade solo, né? Muitas das vezes ela acaba adotando vários papéis, né? Além de cuidadora integral dessa criança, ela muitas das vezes ela é a provedora daquele lar, e isso tem uma carga de responsabilidade muito grande, né? Muitas vezes essa mãe cuida sozinha, não tem rede de apoio, então tudo isso traz um impacto tanto para o bem-estar emocional dessa mãe, quanto a construção do estado emocional dessa criança também, que está sendo desenvolvida ali dentro desse seio. Sem falar que quando dá certo, ok, quando dá errado, a culpa é sempre da mãe, né? Exatamente. Tem essa carga que a mãe não pode errar, então essa pressão, ela se reflete em outro dado, não é? A ansiedade. Sim. As mulheres estão aí na estatística da ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Nessa estatística, as mulheres acabam ocupando o maior número, não é? E aí tem muito a ver com essa realidade dessa mãe. Exatamente. Existe uma construção que é social também, Isso, né? De exato. que o filho é da mãe. Exato. Então, essa construção social, de certa forma, alimenta também essa sobrecarga que as mães acabam sentindo, né? De ter toda a responsabilidade ali dessa criança, né? Do cuidado, da alimentação, do vestir-se. Enfim, tudo isso realmente interfere bastante na saúde mental dessa mulher. Inclusive, as pesquisas, elas trazem isso pra gente, de que as mães solos, elas têm uma tendência muito maior a desenvolver problemas de ordem emocional, né? A ansiedade, a depressão e outros transtornos, porque a gente sabe que o impacto disso ele é muito grande, muito significativo. E a gente vê também que isso ainda piora quando a condição da mãe é cuidar de um filho que tem alguma, né, necessidade especial. Tem a mãe atípica, ela traz essa sobrecarga ainda de uma maneira ainda mais pesada para a vida dela, porque geralmente ela fica sozinha. No caso de mães atípicas, é um percentual de quase 70% delas, né, estão nos lares, porque os homens, né, que estão dentro dessa bolha, desse meio, eles acabam abandonando a mulher no primeiro sinal de dificuldade, porque também é uma construção social, não é? Se sentem não têm a responsabilidade ou se sentem livres para poder seguir a vida, enquanto a mãe tem que lidar com todos essas questões desafiadoras, porque a mãe dificilmente vai abandonar o filho, né? Ela tem isso, é da mulher. E aí, que tipo de políticas públicas você tem visto, né, que tem melhorado? A gente começou a falar mais sobre o tema, não é? Trazer mais visibilidade para essa questão, inclusive do quem cuida de quem cuida, não é? Chamando a atenção para essa condição de milhões de mulheres brasileiras ao longo de tantos, até séculos, né, que a mulher enfrenta.
esse desafio. Já existem algumas políticas públicas? Tu tens conhecimento disso? Ou que tipo de atendimentos essas mães podem buscar para reduzir esse impacto na vida delas? Olha só, tu tocou num ponto que ele é de extrema importância, né? E é um assunto que eu tenho também me dedicado bastante, que é a maternidade atípica, né? Então, quando a gente fala da mãe solo ser, né, uma tendência ali ao adoecimento mental, quando a gente traz isso para a maternidade atípica, isso triplica. Né? Inclusive, os estudos trazem que uma mãe atípica, o funcionamento cerebral dela é parecido com um soldado na guerra. Então, é uma pessoa que está vivendo o tempo inteiro em alerta, né, produzindo ali cortisol o tempo inteiro. Então, o nosso cérebro ele não foi feito para a gente viver em alerta. Né? Então, não descansa, né? Não descansa, é o tempo inteiro, né, preocupada com tudo, né, com as terapias, com a saúde, com a alimentação, com o cuidado integral e com o medo do futuro, né? E aí, quando a gente traz isso para um cenário social, a gente percebe que isso é muito mais doloroso e profundo do que a gente imagina, porque, como tu falaste, a gente tem começado, né, a tratar sobre isso, a falar sobre isso, porque antes a maternidade solo era visto como algo natural, né? O filho é da mãe, é a mãe que tem que cuidar mesmo. E ainda carregada de preconceito, né? Sim. Porque a mãe solo, aquela mãe solteira, precisa ser aquela... e a forma como se... fulana é mãe solteira aqui, com aquele desprezo, sim, não é? Sim. Natural, porque ainda vem essa coisa do preconceito com relação a essa questão, né? Eu acho que enquanto sociedade a gente ainda precisa muito. Evoluir muito, né? E quando a gente fala de políticas públicas, também. A gente tem pouquíssimos programas, né, e serviços voltados para essa população, para essa situação específica, né? Então, assim, realmente discutir esse assunto ele é importante para que as pessoas elas tenham a noção de como isso impacta na saúde mental da mulher, como isso faz mulheres estarem afastadas do mercado de trabalho. A gente tem mulheres com autoestima prejudicada por conta disso. E um ponto também importante para a gente trazer aqui é que muitas das vezes essa sobrecarga dessa mãe solo, isso também impacta na relação dela com sua criança. Sim. Então, às vezes a mãe desenvolve uma relação ali de esfriamento mesmo, né, de dificuldade de vinculação, não por falta de amor ao filho, mas por conta de tudo que envolve esse maternar, que a gente sabe que não é só o amor. A criança precisa comer, ela precisa estudar, ela precisa, né, de várias coisas que a mãe precisaria, né, estar ali com a sua vida plena para conseguir oferecer. E causa um impacto muito grande, né? E o custo é alto, né? Para essa mãe, eu falo financeiramente, porque o fato de ser mãe solo significa que ela está ali bancando, cuidando dessa criança, inclusive financeiramente, porque até na questão da pensão alimentícia, né, é outro problema, porque quando a mãe vai buscar apoio, ajuda da justiça, geralmente a Defensoria Pública está ali, e aí a demora, existe uma demora. Não porque a Defensoria quer que demore, a Justiça quer que... Mas é porque a demanda é muito grande. Então, você imagina uma criança, uma mãe, lidando com esse desafio, essa situação, e tendo que esperar muito tempo. A fome não espera. Muitas até desistem, né? Muitas até desistem. E aí vem outro ponto, mercado de trabalho, né? Não tem muito espaço para essa mãe. E aí a sobrecarga do trabalho, 3, 4 jornadas, aí chega em casa ainda... Eu falo 4 porque elas fazem múltiplas coisas, às vezes até conseguem o trabalho, mas leva alguma coisa para vender, um lanche, um produto, e aí sai dali correndo para fazer uma faxina. Então tem muita mãe aqui nesse país, tem muita mulher que tem acumulado muito mais do que uma dupla jornada de trabalho, não é, Juliana? Infelizmente. Isso também tem um impacto para o desenvolvimento da criança, né? Então, a criança que cresce ali no lar sem essa figura paterna, sem essa sensação de segurança, ela vai ter impacto na autoestima, ela vai ter dificuldades de se relacionar mais tarde, ela tem uma insegurança ali nela, né, que é ocasionada por conta dessa falta. Então, a gente sabe que cada família vai ter a sua especificidade, vai ter os seus desafios, porque quando a gente fala de abandono paterno, não é só do pai que não mora com a mãe. Porque existe esse outro ponto, né? O pai que convive ali, que às vezes é só o provedor, mas que não se disponibiliza afetivamente para aquela criança, né? Para aquele ser que está em construção. Então, isso também é abandono afetivo. Né? E também é muito real dentro do nosso né, do E está dentro dessa construção social do machismo, né? Que é a responsabilidade de cuidar do filho e da mãe. Agora, Juliana, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre leis aqui no estado que foram aprovadas para... pelo menos dar esse amparo para essas mulheres, não é? Não saia daí, o Café com a Notícias volta já.
Estamos de volta com o Café com Notícias e eu e a Juliana Noronha, que é psicóloga, estamos falando sobre os desafios das mães solos aqui no Brasil. Mais de 11 milhões de mulheres aqui no país. E esse número vem aumentando a cada nascimento, né? Se você buscar o registro, né, de nascimento dessas crianças, for fazer um levantamento, você vai ver que não diminuiu. As mães continuam fazendo o registro após os nascimentos sozinho, sem o nome do pai. E aí me lembra dessa lei que foi aprovada nessa casa, uma lei de autoria da presidente deputada Iracema Vale, que estabelece a obrigatoriedade da comunicação, né, à Defensoria Pública do Estado dos nascimentos, dos registros de nascimento sem o nome do pai. É uma forma de fazer com que essas crianças, né, que o poder público procure esses pais e facilite a vida dessas crianças, porque ok, eu tenho uma mãe solo e ela é maravilhosa, ela cuida de mim, mas eu acho que todo ser humano, né, a maioria deles pelo menos, que toda pessoa gostaria de saber quem é esse pai. E às vezes o pai ele não aparece no registro de nascimento e isso traz uma série de consequências. Então uma iniciativa como essa lei, a Lei 11.961, que é de 2023, de autoria da presidente da casa, ela ajuda, ela facilita a vida dessas mulheres. Porque você já pensou, você tem um filho, você faz o registro, você está ali naquela vida de mãe solo recente e ainda ter que ir atrás de direitos, né? E volta naquele ponto da dificuldade do acesso à pensão alimentícia, que nem deveria ser um trabalho, deveria ser algo natural, né? Mas muitos homens de diversas classes sociais, muitos pais acabam não fazendo isso de maneira... decidem não facilitar a vida dessa mulher. Verdade. A gente sabe que tem muita flexibilidade na justiça, né? Além dessa morosidade, existe ainda uma flexibilidade muito grande para esse pai. Às vezes, quando dá certo, o valor ainda é um valor irrisório, né? Que não dá, às vezes, nem para metade ali do que a criança precisa. Então, realmente, a gente precisa evoluir aí enquanto políticas públicas, mas que bom que a gente já tem algumas leis, né, que estão começando a perceber isso, porque a gente precisa pensar no desenvolvimento infantil como um todo. O que é que isso impacta? A gente está impactando a vida de uma mulher que é uma força de trabalho, a gente está impactando uma criança que está ali em formação, que se tiver trauma, se tiver problemas ali nesse desenvolvimento, vai ser um indivíduo mais tarde que também não vai ter a produtividade que a sociedade precisa e busca. Então, eu acho que os países que entendem a infância como algo primordial, eles saem na frente, né? Porque a gente precisa cuidar desse indivíduo, que vai ser ali, né, uma fonte de trabalho, desde pequenininho. Né? É na infância ali que as maiores conexões neurais são feitas. Então, é a fase ouro ali, né, da vida do indivíduo. E não é tão difícil para esse homem, para esse pai, né, oferecer esse afeto, porque é gratuito, né? Não custa um abraço, não custa uma visita, não custa você levar para passear, conversar com seu filho. Você está ajudando na formação de alguém que lá na frente, se não tiver isso, também pode negar esse afeto para outro e assim por diante. E a gente tem a lei do abandono afetivo também, que eu acho que foi um grande avanço, mesmo a gente entendendo que afeto não é uma coisa que a gente obriga, né, não deveria ser, mas a gente tem essa lei que eu acho que também já traz essa discussão, né, para o cenário, e eu acho que isso também é muito válido. E essa questão de você não ter esse afeto lá na frente pode refletir num indivíduo que também não vai oferecer esse afeto, né? É uma consequência. Com certeza, porque a sensação de rejeição está ali, né? E se eu entendo que eu cresci sem aquilo, nem sempre eu desperto, né, para o entendimento de que aquilo é importante. Agora, Juliana, o que dizer para essas mães? A gente fala muito dos desafios, dos obstáculos, das dificuldades que existem para essas mulheres, mas o que, na tua opinião, deve ser feito? Assim, olha, é complicado às vezes eu acessar um serviço, um atendimento psicológico, a terapia, até porque não tem tempo, né? Às vezes não tem tempo e também não tem informação. Mas o que ela pode fazer para pelo menos dar aquele tempo para respirar e pensar, né, em cuidar de si melhor? Eu acho que um ponto importante é, primeiro, a gente entender que o maternar, ele é corresponsabilidade. Né? A mãe, ela não é a única pessoa responsável por aquela criança. E entender que o papel dela como mãe, ela pode fazer, mas o papel de pai, ela não vai conseguir.
né? São 2 papéis que deveriam ser para 2 pessoas. Então, e também não é para a gente também alimentar uma culpa de, agora o pai não quer, né? Que estou adoecendo meu filho. Então, assim, a gente tem as figuras de paternidade que também, né, nutrem tão bem, às vezes até melhor que, né, o genitor. Então, a gente tem avós aí que representam aí essa figura, né, de paternidade, a gente tem tios, a gente tem professores. Então, assim, é a compreensão da mãe de que ela não tem culpa da situação a qual ela está inserida ali dentro desse cenário e que isso não é o suficiente para que aquela criança ela vai crescer no estado de adoecimento. A gente está falando aqui de tendências, né? A gente está falando que existe um índice maior de desenvolver impactos negativos ali nesse desenvolvimento, mas a gente não está dizendo que isso vai acontecer sempre, em todos os casos. Até porque o que uma criança precisa? Ela precisa de um adulto que se disponibilize afetivamente para ela. Ela precisa ser criada ali dentro de um seio onde o amor existe, onde ela é compreendida, onde ela tem a sensação de que ela é a prioridade para alguém. Então, se você está fazendo isso, se você está se disponibilizando afetivamente para essa criança, você está fazendo a sua parte, né? Agora é não se cobrar de fazer a parte de um outro. Dá para respirar um pouquinho? A gente tem precisa... alguma fórmula? Assim, parar, respirar. Opa, você deu uma conselho. Eu acho que quando a gente começa a entender que não é minha culpa e de que sozinha eu não vou dar conta mesmo, ok? Eu acho que a gente se libera, sabe? Mais um pouco. Porque eu acho que é a pressão, é a cobrança social que faz com que a mulher se sinta mais pressionada para ter que dar conta de tudo. Eu acho que quando a gente internaliza esse pensamento de que eu sou um ser humano, eu também tenho falhas, eu também vou ter dificuldades, né, em algumas partes aqui desse maternar, eu acho que a gente se libera um pouco mais e eu acho que isso faz com que a gente consiga, né, ter esses momentos aí de pausa que também são importantes, né, porque além de mãe, ela é uma mulher que também tem suas, né, necessidades específicas que às vezes também quer voltar assim para o mercado de trabalho e aí Sim. A gente vê ali às vezes uma ambiguidade, né? Eu preciso estar em tempo integral para essa criança, mas eu também tenho sonhos, né? Eu também quero trabalhar, eu me sinto bem realizada, então não tem problema nenhum em continuar tendo, né, seus interesses e as suas vontades com relação a uma pessoa autônoma e autêntica, né? Porque na verdade acaba que a família não é só pai e mãe, não é? Exatamente. Mãe tem a avó, ajuda e a família acaba sendo mesmo esse amparo. E tá na hora também, gente, de superar esse termo, mãe solteira, viu? Acabou. Isso é um termo muito preconceituoso Sim. que vem tentando, como sempre, né, desqualificar a mulher. E está na hora de mudar isso. Na verdade, a mulher que enfrenta esse desafio, às vezes até por própria escolha, né? Às vezes a mulher escolhe ser mãe solo, ok, tudo bem. O que a gente está falando aqui são dos desafios para aquelas que não escolhem, que infelizmente, né, precisam de mais apoio, e a figura paterna também para a vida dessa criança é importante. Juliana, alguma dica de algum lugar, se alguém quiser procurar um atendimento, uma mãe que está precisando desse apoio, não é? Algum lugar que ela possa procurar, buscar esse atendimento gratuito ou até uma conversa assim para dar uma aliviada nessa pressão? Porque às vezes o diálogo a escuta e o diálogo são importantes. Com certeza. A psicoterapia né, eu acho que o remédio para tudo, para a gente conseguir se libertar aí dessas amarras que a sociedade acaba impondo, né, para a gente que é mulher. A gente tem os serviços públicos, né, de atendimento psicológico, os CAPs, a gente tem faculdades que também disponibilizam esses serviços de psicologia para a comunidade. Então, é sempre importante a gente estar buscando, né, independente da forma ali como essa mãe ela consegue, para que ela busque esse cuidado. É isso aí. Muito obrigada, viu, Juliana? Eu que agradeço. Por esse momento de reflexão aqui no Café com Notícias. E obrigada também a vocês que estão acompanhando o Café com Notícias aqui na TV Assembleia. Até nosso próximo encontro.